E aí, tudo bom? Fala uma coisa, você já percebeu que mesmo tocando as notas certas, afinadinhas ali e tal, muitas vezes isso não é o suficiente? Seu som não sai bonito, não sai legal, sabe? Ah, tá afinado e tal, mas tá, sabe, aquele som de quem tá aprendendo. Qual que é a grande diferença de qualidade de som, daquele som de um aprendiz, de alguém que tá começando no violino, para realmente quem toca violino de verdade, quem domina o violino? É hoje que eu vou falar sobre isso. Sabe aquele som que você toca e sempre parece que tá sem brilho, sem vida, um negócio meio áspero, meio mecânico, né? E às vezes você tá achando que é um problema e na verdade o buraco é bem mais embaixo. Hoje eu vou te mostrar o que faz realmente construir um som bonito no violino, aquele som que a pessoa ouve e fala: caramba, o fulano toca bem. Esse som a gente constrói com alguma série de qualidades, né? Que eu vou falar no decorrer desse vídeo e tudo mais, para você se atentar mais nos seus estudos e na hora de tocar. Se por acaso você ainda não me conhece, eu sou Arthur Lauto, eu sou violinista profissional, toco violino há 26 anos. Já toquei nas principais orquestras aí do Brasil, né? Inclusive, até o ano passado eu tocava na OSBA, que foi eleita em 2023 a melhor orquestra do país. E eu tava lá exatamente nessa época, né? Eu fiquei 6 anos na OSBA e, cara, assim, absolutamente tudo que eu vou te falar aqui com certeza vai fazer uma grande diferença na qualidade do seu som, porque o que eu tenho para te passar é de um nível que você não vai ver em nenhum outro canal aqui no Brasil, certo? Então pega o papel, caneta aí, lápis, tal, borracha, tudo que você tiver para anotar essas dicas, porque se você conseguir aplicar isso, nem que seja assim, ó, 10% a partir de hoje nos seus estudos, pensar nessas questões, com certeza já a partir de amanhã você já vai ter um som diferente. Basta pensar nesses detalhes que eu vou te falar aqui nessa aula de hoje, beleza? Bora lá! Então, o erro mais comum de quem está começando é achar que só afinação basta. Que, assim, beleza, já é muito difícil. Afinar os dedos no violino, na hora que você está tocando, né? Já é difícil, beleza. Né? Se você consegue já controlar isso, já é alguma coisa, certo? Mas não é só isso, não basta tocar só afinado. Sabe, muita gente toca afinado, mas toca assim, por exemplo, né? Ó. Né? Ou sai um negócio assim, ó, olha como é diferente, tá afinado do mesmo jeito, mas é outra qualidade de som, olha só. Não tá legal, né? Não é esse som que a gente espera quando a gente ouve um violino, né? Quando você ouve realmente, você quer mostrar, né, o som do violino, tem que sair um negócio assim, né, ó. Esse som que a gente espera, né? Um som puro, limpo, constante, né? Organizado. E o que faz realmente ter esse som, ter essa qualidade de som? É o controle desse cara, do arco. Então, absolutamente tudo que você imaginar sobre, meu som tá com problema X, meu som não tá daquele jeito, meu som tá assim ou assado, tudo que é sobre som é sobre esse cara, é sobre o arco e não sobre violino. Então beleza, tocar afinado, não tô nem falando sobre isso, né? Nessa aula não é sobre tocar afinado, mas é sobre o controle de arco. Então você tem que entender que para produzir um som melhor, você precisa controlar o seu arco melhor. E aí que entram os 3 fatores que fazem você realmente ter um som mais bonito com o controle de arco, que é a velocidade, a pressão e o ponto de contato, né? E eu vou falar um pouquinho mais sobre cada um desses aqui para você entender o que você tem que fazer exatamente para ter um som mais bonito, um som mais puro, mais limpo, mais constante, com mais brilho, com mais vida. São o controle dessas 3 coisas. Se você equilibrar bem essas 3 coisas, seu som vai ser de outro nível mesmo. Bora lá. A primeira coisa que eu vou falar vai ser de trás para frente, então vai ser do ponto de contato. Porque quando a gente fala sobre ponto de contato, é sobre onde a corda que está sendo tocada na hora que você está passando o arco. E a gente sempre fala, para quem está começando, olha, você precisa passar o arco exatamente no meio, entre o cavalete e o espelho. Então é exatamente nessa região. Por quê? Porque essa é a região que vai te dar esse som, beleza? Vai ter outros momentos que vai tocar em outro lugar, outro ponto de contato? Pode até ter.
mas são para momentos muito específicos, né? Por exemplo, quando a gente toca um pouco mais perto do cavalete, o som sai um pouco mais metálico, um pouco com harmônicos mais agudos, né? Isso a gente pode até usar em alguns momentos, quando você quer trazer esse som mais metálico mesmo. Por exemplo, lá no começo do Inverno de Vivaldi, né? Que tem um comecinho que começa assim, ó. Né? Aí beleza, aí segue, né? Mas você vê que esse som, essa qualidade sonora é diferente, porque eu mudei o ponto de contato, eu trouxe mais perto do cavalete para ficar com esse som mais metálico, assim, né? Para dar aquela característica meio de frio, né? Do inverno, e tal, dá uma mudada, né? Do que só tocar as notas assim, né? Ó. Né? Fica diferente o som. Então a gente tem que usar em outros momentos, só quando você quer mudar de região, né? E a mesma coisa, quando eu saio desse ponto do meio e vou mais pra frente, mais pra perto do espelho, eu tô tirando os harmônicos. Aí sai um som um pouco mais fechado, né? Olha só, se eu toco aqui, ó, na região certa, né? Se eu toco perto do cavalete, fica aquele som metálico. Né? Fica até agressivo demais. Né? Agora, se eu toco mais pro lado do espelho, fica um som com menos harmônicos, olha só. Tá vendo? Perde a vida, perde o brilho, né, do som. Então, por isso que é importante conseguir se manter ali exatamente no meio, entre o cavalete e o espelho. Porque é esse ponto de contato que vai te dar a qualidade de som mais bonita. Então tem que manter ali. E aí, é por isso mesmo que a gente fala tanto sobre postura e de passar o arco reto na corda, né? Porque, olha só, se você tá com a postura errada, primeiro, você já vai ser mais difícil acertar o ponto, né? Então, assim, tem até, se você tiver curiosidade, se você não sabe se tá pegando do jeito certo, tudo bacaninha, dá uma olhada aqui em cima, tem um vídeo que eu explico só sobre isso, tá bom? Então eu falo lá sobre a postura, tudo que você tem que fazer, como que você faz, tal. Não sei se é desse lado, sei lá que lado que aparece mais aqui. Então toma bastante cuidado com isso, porque a postura não é só para ficar bonitinho, não é para você tocar, como tem que tocar um violinista, não é por isso não, é porque a postura certa vai te ajudar a tocar no ponto certo. Então, na hora da execução, se você consegue manter o arco retinho até a ponta do mesmo jeito, você não está mudando o ponto de contato. É por isso que é importante tocar com o arco reto. Não é porque vai ficar bonito, não, é para você pegar no ponto de contato certo. Porque se você mexe o seu braço para frente e para trás na hora de tocar, seu arco fica assim, né, dançando. E aí o que ele está fazendo? Ele está mudando o ponto de contato com a corda. Se você toca assim, né? Seu som nunca vai ser constante, nunca vai ser limpo, nunca vai ser bonito se você não conseguir manter o mesmo ponto de contato. Tem que estar ali precisamente. Então, como que eu faço para melhorar isso? Trabalha cordas soltas olhando no espelho, né? Olha no espelho e entende esse movimento que tem que fazer para tocar realmente no ponto de contato certo. Beleza? Falamos sobre o nosso primeiro item. Agora, o nosso segundo item é junto com o terceiro também, né? Que é a pressão e a velocidade. As duas coisas caminham muito juntas. Então, se você toca com aquela velocidade, vou colocar uma velocidade padrão aqui, ó. Essa velocidade aqui, ó. Se eu toco com a mesma velocidade, mas eu mudo a pressão, que é o quanto o arco entra mais na corda, muda o som. Olha só, com mais pressão, né? Fica até arranhado, feio, né? Com menos pressão, fica leve demais, fica aquele barulhinho no meio. Isso é porque tá leve demais. Então tem que aprender a trabalhar a pressão e a velocidade. E agora, como que faz isso? Você vai trabalhar muito com cordas soltas para realmente trabalhar esse controle, né, de velocidade e de pressão. Então você tem que entender que toda vez que você está perto do talão, tem que aliviar a pressão. Não pode deixar o peso do arco. O peso do arco já é demais, olha só. É demais, é muito pesado. Então tem que aliviar um pouco do peso, realmente nessa região, ó, para conseguir esse som suave. Agora, daqui, desse ponto aqui, ó, que é o ponto de equilíbrio do arco, tá vendo? Onde o arco fica equilibrado, não é no meio do arco, é bem mais perto do talão aqui, né? Porque o talão é muito mais pesado, né? Então, se você pensar nisso, toda vez que você estiver no ponto de equilíbrio, não precisa fazer nada, não precisa colocar peso nem tirar peso. O próprio som já sai legal, ó. Tá vendo? Ele já sai legal porque tá com o peso do arco totalmente transferido para a corda, né? Se você estiver no ponto de contato certo, tá tudo certo. Agora, desse ponto para a ponta,
cada vez mais você precisa de mais pressão, porque o arco começa a ficar muito leve, né? Então fica assim, ó. Eu só tô passando o arco, ó. Então, para colocar um pouquinho de pressão nessa região, a gente precisa de um movimento que se chama pronação, que é quando eu inclino um pouquinho a mão e aí o indicador faz uma pressãozinha maior na vareta do arco e aí ele deixa o arco mais na corda, olha só. Tá vendo como inclinou aqui, ó? Entendeu? Então a pressão é muito importante para você conseguir manter essa constância. Inclusive isso ajuda para o seu arco não ficar pulando, tremendo, né? Às vezes a pessoa tá fazendo exercício e fica assim, né? Ou vai tocar uma música, né? O arco fica tremendo, pulando, é por causa disso. Falta essa pressão daqui, ó, do indicador. Não é levantar o braço, fazer, não é fazer força. É só esse movimentinho aqui, ó, pronação, que é a inclinaçãozinha da mão pro indicador fazer um pouquinho mais de pressão, certo? Então você precisa trabalhar a pressão para conseguir manter esse contato da crina com a corda por mais tempo, com a maior qualidade possível, né? Agora, além da pressão, a gente precisa pensar na velocidade. Porque não adianta nada você aprender a usar a pressão certa, mas não saber usar a velocidade. Porque se você usa uma pressão considerável assim, ok, né, sai bonito. Mas só se você estiver usando a velocidade certa. Se você usa a velocidade de menos com essa pressão, fica assim, ó. Fica preso, né? O som fica preso ali. É a mesma pressão, só estou mudando a velocidade, estou passando o arco mais devagar. E se eu fizer muito rápido, também não dá certo. Fica assim, ó. Sabe? Fica aquele som estranho, um som com uns ruídos no meio, né? Então tem que aprender a controlar a velocidade. Por isso que é importante a gente pensar na divisão do arco sempre que for tocar as notas. Assim, mais ou menos uma regra para você pensar. Quando você tiver notas de 4 tempos, que são as semibreves, tenta usar o arco inteiro realmente, né? 1, 2, 3, 4, né? Usando o arco inteiro. Se você tiver notas de 2 tempos, vou usar metade do arco? Não precisa. Tenta usar ainda o arco inteiro. Só que vai ser uma velocidade um pouquinho mais rápida, né? Então, ó. 1, 2, 1, 2. Tá vendo? E você ainda tem um som bom. Agora, para fazer um tempo, não dá para usar o arco inteiro. Então aí você tem que pensar em usar 2 pedaços do seu arco, dividido ele em 4, né, que é o que eu chamo dos quadrantes do arco, né? Se você dividir aqui no meio e aqui no meio de novo, né, você tem 1, 2, 3, 4. 4 quadrantes. Você vai usar nas notas de um tempo 2 quadrantes, os 2 quadrantes centrais. Então o segundo e o terceiro quadrante. E aí você vai ficar só aqui, ó. Tá vendo? A velocidade tá bonita, a pressão tá bonita, o som sai bonito, né? Então por isso que você tem que praticar a divisão do arco. E aí para cada nota, para cada coisa que você for tocar, existe uma pressão específica, uma velocidade específica e um ponto de contato específico que você tem que trabalhar. Legal, né? Então você entendeu já que com essas 3 coisas que você constrói realmente um som bonito. Agora, o pior erro de quem está começando é não treinar essas 3 coisas. É assim, não, quero tocar música, quero fazer sei lá o quê. Tem uma música que eu gosto, vou pegar aqui. Tem um método que eu vi aqui que faz uns exercícios. Aí você começa a fazer um monte de coisas sem pensar no que tem que ser feito de verdade. Né? Assim, por exemplo, para um aluno meu que entra lá no curso, né, nos primeiros módulos, assim, são tipo uns 30 exercícios só com cordas soltas, os exercícios mais básicos. Por quê? Porque são com esses exercícios que você vai conseguir controlar velocidade, pressão, movimento, tal, altura do cotovelo, ponto de contato para passar o arco retinho na corda. Então você precisa trabalhar bastante essa base do movimento, essa base da velocidade, da pressão é muito importante. Por isso que você precisa realmente trabalhar isso. No lugar de ficar, não, quero tocar tal música, quero fazer... Você pode até tocar as músicas, né? Se você tá muito no começo, você fala assim, não, quero tocar tal música. Aí você vai tocar a música, quem nunca, né? Foi tocar uma música, aí a música até sai, mas sai aquele negócio assim, né? Tipo assim...
sai um negócio muito feio, né? Desafinado, com som feio, tudo errado. Então assim, pra que você quer tocar desse jeito? Pra que você quer tocar músicas pra tocar de qualquer jeito, sabe? Então primeiro foca no que tem que ser focado, que é essa parte técnica do controle do arco. E isso aqui leva anos para você realmente dominar o arco. Então comece desde agora a pensar nessas 3 coisas, porque isso que vai fazer o seu som ficar bonito. Fechou? Ah, e tem um erro que muita gente comete quando fala sobre som. Ah, não, meu som é feio, não gosto do que eu faço, tá? Ah, eu preciso aprender a fazer vibrato para ficar com som bonito. Cara, isso é um mito, porque o vibrato não vai te salvar no som. O vibrato não vai transformar o seu som de um som feio em um som bonito. Não é isso que vai fazer você tocar bem, sabe? Por quê? Porque o vibrato, se você for pensar, o que é vibrato, né? Quando a gente faz aquela tremidinha na mão, né, Elsa? Essa tremidinha, né? Isso aqui é uma técnica muito mais complexa do que você está imaginando. Não é só tremer o dedo de qualquer jeito. Aí sai aquele vibrato de cabrito, né? Tipo... Não é esse vibrato. Isso aqui não é vibrato, isso aqui é cabrito, né? Não é esse, isso aqui não é o que você tem que pensar nesse momento. A técnica de vibrato é bem mais complexa, bem mais pra frente. Dá pra tocar muita coisa e muito bonito com 0 vibrato. Né? E é isso que você precisa pensar. Não é o vibrato que vai fazer você tocar bonito, não. É você controlar o seu arco. Se seu som tá feio, a culpa é sua, sim, porque você não tá trabalhando o que deveria trabalhar, que é o controle de arco. Então trabalhe o controle de arco. Aí sim, quando você estiver realmente construindo um som bonito, um som tipo assim, ó, 0 vibrato, olha só. É a musiquinha lá que toca no Titanic, né? Então, se você estiver tocando com esse som, com essa qualidade, conseguindo nuances no seu som, no seu controle de arco, em nenhum momento, sabe, saindo aquele som estranho, saindo arranhado, saindo leve demais. Se você estiver conseguindo essa qualidade de som, aí sim você pode talvez começar a pensar no vibrato. Mas o mais importante é realmente pensar na qualidade do seu som que está ligado ao controle do arco. Então por isso que você precisa saber o que fazer e como fazer. E não é assim de qualquer jeito. É você realmente estudar o que tem que ser estudado nesse momento. E não é vibrato. Vai por mim, não é isso que vai fazer você tocar bonito. Até porque, se você for pensar o que é o vibrato, né? Esse movimento que a gente faz é uma desafinação. Você está colocando uma nota e está desafinando para frente e para trás. Então se você não tem afinação 100%, se você não tem um som 100%, você só está mascarando um erro muito grave seu. Então não é o vibrato que vai ser a mágica para resolver o seu som. É você trabalhando o controle de arco. Eu sei que isso não é legal, não é fácil, mas é assim que você vai tocar bonito. Então você precisa realmente pensar no controle de arco. Bom, espero que essa aula tenha te ajudado um pouquinho aí a entender, né, o que você tem que ajustar para realmente ter um som bonito no violino, né? Tocar daquele jeito que você tanto espera, né? Quando você ouve alguém tocando violino, né? Você ouve lá assim, ó. Né? Isso é controle de arco, né? É você ter golpes de arco diferentes, você ter nuances, você ter construção musical, ter uma série de coisas, além de só pensar na afinação, né? Pensar nos dedos. Isso é o mais básico, é pensar na afinação, beleza? Você precisa ter isso organizado, né? Mas isso é só o 0,1 do que você tem que construir musicalmente. E para você tocar bem, precisa muito mais pensar nisso daqui do que nisso daqui, certo? Então, para controle de arco, você realmente precisa pensar na pressão, na velocidade e no ponto de contato. Se você quiser aprender mais comigo, seguir e tal, assim, de vez em quando, de tempos em tempos, eu abro algumas vagas para novos alunos lá no curso completo. Então, vai lá no site
comotocarviolino.com.br, faz lá o seu cadastro, é de graça, é só você se cadastrar lá e tal, tem a lista de espera, e assim que tiverem novas vagas eu te aviso, né? De tempos em tempos eu faço a Semana do Violino, que é um curso gratuito, né? Você participa, aprende comigo um monte de coisas, bem mais profundas do que eu tô falando aqui com você, inclusive. E isso é um curso gratuito, você pode se inscrever. Não tenho ainda a data da próxima Semana do Violino, mas se você se inscrever lá no site, você vai receber assim que abrirem as inscrições desse curso gratuito, certo? Agora, se você quiser realmente ser meu aluno lá no curso completo, aí realmente tem que esperar abrir novas vagas para você poder participar, beleza? Então, espero que você tenha gostado dessa aula, tenha aprendido um pouquinho aqui comigo, né? Tenha te dado uma luz sobre o que é realmente que você precisa fazer para tocar bem, para ter um som bonito, né? Então espero que isso tenha te ajudado e a gente vai se falando agora no decorrer dos nossos próximos vídeos, dos nossos próximos encontros e de repente, quem sabe você pode aprender muito mais ainda comigo. Fechou? Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau.